Olá pessoal do Quinto DC, espero que todos estejam bem aí, tenham tido um excelente Dia das Mães e comecem a semana aí bem animados. Muito bem, na última aula nós paramos depois de uma introdução a respeito da cláusula especial, a compra e venda da venda com reserva de domínio. Nós dissemos que a venda com reserva de domínio é uma modalidade especial de venda que recai sobre coisa móvel, que se caracteriza pelo fato do próprio bem, objeto do negócio, servir de garantia para o vendedor de recebimento do preço. Então a coisa alienada acaba figurando como a própria garantia de que o alienante vai receber o preço ajustado com o adquirente, o comprador. Bom, nós fizemos ali uma longa exposição sobre as características gerais, sobre as particularidades, fizemos aquela lembrança do crediário, que era um instrumento muito utilizado nesse tipo de negócio no passado. E agora vamos falar das características mais específicas desse tipo de negócio jurídico. Bom, vamos iniciar, antes disso, com um breve resumo do que foi dito até agora. 5 elementos caracterizam a compra e venda com reserva de domínio. A compra e venda necessariamente deve ser pactuada a crédito, ou seja, com pagamento do preço a ser feito no futuro em prestações. Coisa móvel, individualizada e infungível. Não há possibilidade de venda com reserva de domínio recaindo sobre bens imóveis, tampouco sobre móveis fungíveis, aqueles móveis cuja utilização ou consumo implica no seu próprio desaparecimento. Por exemplo, você não pode ter uma venda com reserva de domínio que envolva garrafas de vinho, né? A menos que elas sejam utilizadas para ornamentação, porque se forem utilizadas para consumo do próprio adquirente, a garantia vai se tornar inócua à medida em que ele vai consumi-las, e se o preço tiver sido pactuado em diversas prestações, já no momento da última parcela, a coisa seguramente não irá existir. Terceiro traço, entrega da coisa pelo vendedor ao comprador. Muito embora a coisa garanta o pagamento do preço estipulado em favor do vendedor, a entrega do bem é imediata, se dá logo de início, né? A particularidade é que essa entrega implica apenas em transmissão da posse da coisa ao comprador adquirente. A propriedade fica ainda em poder do vendedor, como nós vimos, e ela vai se diluindo, se esvaziando e sendo revertida para o comprador à medida em que as prestações do preço vão sendo liquidadas, né? Disse tecnicamente que nesse período que medeia a transmissão da posse e o pagamento da última parcela, o vendedor conserva uma propriedade resolúvel. Ela vai se resolvendo à medida em que o comprador vai pagando as prestações do preço, certo? Aliás, propriedade resolúvel é um tema que nós vamos estudar no ano que vem no direito das coisas. A quarta característica, pagamento do preço convencionado nas condições estipuladas comumente em prestações. Então, a venda com reserva de domínio, na grande maioria dos casos, vai ser ajustada quando o pagamento do preço for pactuado em prestações, né? Não existe venda com reserva de domínio à vista. Aliás, não teria o menor sentido, porque se o vendedor recebe o preço logo
logo de imediato não há a menor necessidade da coisa servir de garantia do pagamento do preço. Também é possível venda com reserva de domínio quando a compra e venda é pactuada a prazo numa única prestação. A coisa vai ser transferida ao comprador, nesse caso, quando ele fizer o pagamento no tempo futuro, numa prestação única, conforme ajustado inicialmente do contrato. Contrato de compra e venda de execução diferida. Mas não é o que acontece na maioria das vezes, não é o que acontece na prática. Na prática, vocês vão se deparar com venda com reserva de domínio naqueles casos em que o preço é estipulado em prestações. Aliás, quando o preço é estipulado em prestações que se estendem por um longo período. Essa é a situação mais comum em que nós encontramos a venda com reserva de domínio. E por último, o último traço que caracteriza essa modalidade especial de compra e venda é a obrigação do vendedor transferir o domínio ao comprador tão logo se complete o pagamento do preço. Ou seja, tão logo feito o pagamento da última prestação estipulada, desde que obviamente as anteriores também tenham sido quitadas, o vendedor obriga-se a transferir o domínio, né, ao comprador. O comprador já tem, desde o momento da celebração do negócio, a posse da coisa, mas ele não é dono. A propriedade, como nós vimos, permanece em poder do vendedor e ela vai se diluindo, ela vai se desfazendo à medida em que o comprador vai pagando as prestações. Quando paga a última e derradeira, ou seja, quando o preço fica integralmente quitado, é que surge para o vendedor a obrigação de transferir a propriedade, o domínio da coisa para o comprador. Na realidade, e até eu anoto isso no resumo que eu disponibilizei para vocês, opera-se a resolução automática da propriedade do vendedor com o pagamento integral do preço, sem necessidade de um acordo residual. Ou seja, paga a última prestação, essa transmissão da propriedade ela se dá automaticamente, não é necessário que comprador e vendedor se reúnam novamente e façam um ajuste, um acréscimo contratual, no sentido de que com o pagamento da última parcela o vendedor transfere o domínio da coisa para o comprador. Na prática, a transmissão se dá automaticamente. A propriedade resolúvel do vendedor, com o pagamento da última prestação pelo comprador, resolve-se de uma vez por todas e a coisa passa a pertencer ao adquirente, que já tem o seu domínio físico e passa a ter o direito correspondente de propriedade, certo? Bom, também temos que deixar bastante clara a natureza jurídica da venda com reserva de domínio. Trata-se, assim como a venda a contento e a venda sujeita à prova, de venda sob condição suspensiva, né? Porque a aquisição do domínio ela fica condicionada ao pagamento da última prestação. Ou seja, muito embora já no momento da celebração a posse do bem alienado seja transferida ao comprador, a propriedade permanece em stand-by, né? E ela só vai acabar efetivamente sendo transmitida no momento em que o comprador pagar todas as prestações estipuladas no contrato. Então, enquanto não houver esse pagamento integral das prestações, os efeitos da compra e venda ficam em suspenso, né? O efeito principal, que é o de transferir a propriedade da coisa ao comprador, fica em suspenso até o pagamento da última prestação. Por isso, venda sob condição suspensiva. Bom, vamos agora falar sobre os direitos do comprador na venda com reserva de domínio.
Primeiro, e acompanhem aí com um resumo que eu passei a vocês, que fica mais fácil. O comprador, enquanto pendente o pagamento das prestações, é mero possuidor a título precário. Pode, no entanto, desfrutar da coisa como lhe aprouver, bem como praticar todos os atos necessários à conservação de seus direitos, valendo-se, se necessário, dos interditos possessórios para sua defesa contra turbações de terceiros ou do próprio vendedor. Isso é bastante importante, né? Embora, enquanto não integralizado o preço, o comprador se qualifique como possuidor a título precário do bem, como simples possuidor, garante-se ao comprador, que ainda não integralizou o preço, o direito de desfrutar da coisa como melhor lhe aprouver. Ou seja, ele pode, vamos imaginar, que tenha sido um automóvel vendido com reserva de domínio. Ele pode empregar o veículo para os fins que ele achar melhor, achar mais adequado. Pode empregá-lo em viagens, pode explorá-lo economicamente, por exemplo, sendo motorista de aplicativo, pode utilizá-lo no trabalho para se deslocar como vendedor, por exemplo. Não há nenhuma espécie de restrição, né, ao comprador que recebeu a posse precária por força da venda com reserva de domínio. Inclusive, assegura-se ao comprador, que ainda não integralizou o preço, o direito de promover ações possessórias, caso venha a ser vítima de alguma turbação, de algum esbulho possessório praticado por um terceiro. Por exemplo, se, vamos imaginar, esse sujeito que comprou o carro com reserva de domínio, teve o veículo aí subtraído por um desconhecido, ele pode empregar uma ação possessória contra esse desconhecido para reaver a posse do bem, sem problema nenhum, independentemente de não haver ainda integralizado todas as prestações do preço. Sendo titular da posse, ele tem todas as ações possessórias que qualquer possuidor teria para defender o seu direito, para reaver a coisa de quem quer que tenha lhe lesado, tenha lhe turbado no sentido de molestado, ou esbulhado, no sentido de privado, de privá-lo injustamente da posse. Bom, o segundo direito, o comprador pode ainda vender ou ceder a terceiro o direito expectativo com efeitos de assunção de dívida, desde que faça com o consentimento expresso do credor. Ou seja, o comprador, quando aceita, né, quando resolve celebrar uma venda com reserva de domínio, a partir da celebração, ele tem uma expectativa legítima de, pagando todas as prestações do preço, conseguir ao final se tornar dono da coisa. Ou seja, ele adquire um direito expectativo, uma expectativa de se tornar proprietário do bem que lhe está sendo alienado. Nada impede, desde que, evidentemente, o vendedor, credor das prestações, assim concorde, que o comprador, no meio do caminho, no meio das prestações, ceda esse direito expectativo a uma terceira pessoa. Ou seja, é como se o terceiro estivesse assumindo a dívida, né, do comprador original. Nada impede que isso seja feito, desde que o vendedor, credor das prestações, concorde. Porque vamos imaginar que o sujeito queira ceder a dívida e, consequentemente, o direito expectativo a alguém de condições financeiras piores que ele. Evidentemente, nesse caso, o vendedor, credor das prestações, não vai aceitar em virtude do aumento do risco. Tá certo? Vou parar aqui, no próximo vídeo nós continuamos.